Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes, a nossa amada irmã de lá, junto com a sua filha, Jennifer, né? Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes, amada igreja do Senhor, porque tudo é para a glória e honra do Senhor. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, sintam-se bem. Jesus te ama e nós também. Amém. Glória a Deus, aleluia. Do palmo do nosso amado irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Como eu falei já, começamos o dia numa bênção. Então, estivemos ali na igreja junto com o pastor Carlos. Sai dali cheio, alimentado pelo sermão, pela palavra, pela doutrina, pelo ministério que o Senhor tem na vida do nosso amado pastor Carlos, para a glória e honra do Senhor. Eu creio que é só o começo. Amém? Nesse momento quero já convidar meu amigo pastor Ciano, que vai estar orando pela vida do nosso amado pastor Carlos. Amém? Por gentileza, a igreja se coloque de pé, estenda suas mãos em direção ao homem de Deus, que vai estar com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos estender as nossas mãos abençoadas, vidas, para a vida do pastor Carlos Rebouças. Que o Senhor venha usá-lo como o Senhor tem usado para a glória do seu nome sobre toda a face da terra. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui nessa noite abençoando ainda mais a vida do teu filho, do teu servo. Ele venha ser um instrumento poderoso nas suas mãos para as nossas vidas, na ministração da tua palavra. Como ele tem sido, Pai, para a glória do teu nome. Deus, continua dando sabedoria, unção, glória, inteligência, poder, dons do teu Espírito. Derrama sobre a vida do teu servo. Deus, se nos abençoa tremendamente nessa noite, para a glória do teu nome. E a igreja crê e diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Amados, primeiro eu quero agradecer aqui ao pastor pelo convite, a pastora, muitíssimo obrigado. Tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor hoje nós vamos meditar, está em Hebreus 2. Abra sua Bíblia, Hebreus 2 a partir do 1. Eu vou ler aqui na tradução da NTLH, é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem mais acessível para entendermos, ela é menos erudita, é uma linguagem que dá para a gente, toda e qualquer pessoa, entender o que a palavra do Senhor está querendo nos dizer. Hebreus 2, a partir do 1. Hebreus 2, a partir do 1. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar aqui no primeiro dia da semana, Senhor, dedicando a Ti, Senhor. Estamos aqui rendendo toda a honra, glória e louvor ao único que é digno de receber, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu te peço nessa noite, Senhor, abra os olhos dos corações, Senhor.
Abra os olhos dos corações para que possam entender a tua palavra. Aleluia, Deus. Que da minha boca saia apenas palavras. Em nome de Jesus. Faz não seja assim, apenas raciocínio humano, glória a Deus. Humana, mas que seja diretamente, porque a tua palavra diz: assim, quando for interrogado, quando for perguntado sobre a minha palavra, abre a boca, e o que sairá será do Espírito Santo de Deus. Então abra os olhos dos corações, que todos possam entender a palavra de Deus, que é santa, viva e eficaz, e fala com cada um de uma forma. Da forma que está precisando na tua vida, tu vai ouvir aqui hoje uma mensagem para o teu coração, para que o teu caráter se molde ao caráter de Jesus Cristo, e tu seja crente cristão de coração sincero, para a honra e glória de Deus. Senhor, acampa teus anjos nesse lugar, que tenhamos um culto tranquilo, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. E se tem mais alguém aqui nas redondezas, Senhor, aqui nas proximidades, que neste momento está perdido, está sofrendo, está depressivo, Espírito Santo, conduz ele até aqui, Senhor, para que ele possa ouvir a tua palavra e ser revigorado, renovado, para a honra e glória do teu nome. E aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, amados, Hebreus. Essa carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu essa carta. Não está, ela não tem autoria assinada. Então o que é que nós aprendemos já com isso, pastor Cristiano? É que o homem que escreveu essa carta era um homem muito conhecido na época. Era tão conhecido pelos hebreus que não precisou o pastor sequer assinar a carta, como o apóstolo Paulo fez quando mandou a sua carta para a igreja de Roma, onde ele começa se apresentando: apóstolo Paulo, feito apóstolo pelo próprio Jesus Cristo. Porque lá em Roma, algumas pessoas apenas o conheciam, a maioria não conhecia, ele nunca tinha ido lá. Essa carta aos Hebreus não. A pessoa que escreveu era uma pessoa bastante conhecida dos Hebreus, da igreja dos Hebreus, e não precisou sequer assinar a carta. É como se o pastor de vocês mandasse, não pudesse vir algum dia e mandasse uma carta para vocês, aí dissesse aqui: ó, o pastor mandou essa carta, eu vou ler, e leio. Eu não preciso nem dizer o nome dele, porque vocês conhecem ele pessoalmente, sabem quem ele é, confiam nele, sabem que é um homem de Deus e vão receber aquilo de bom grado. Dessa forma foi a carta aos Hebreus. É uma carta que foi enviada para aquela igreja. Hebreu, povo hebreu, é exatamente o povo judeu. Eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, aquele homem escreveu essa carta aos Hebreus em um momento de grande perseguição. Naquela época, a igreja de Cristo sofreu uma perseguição enorme, né? Como eu falei no culto pela manhã, era o momento onde eles eram jogados nas arenas para o leão comer eles. E ali os irmãos tinham fé, o leão indo para cima para devorar. Imagine isso aí, irmão. E eles louvando ao Senhor. Eles louvavam tanto ao Senhor, incomodavam, eles cortavam a língua antes de lançarem os cristãos na arena, para eles não poderem mais louvar. E mesmo assim eles em pensamento louvavam ao Senhor. Amém? Mas vamos começar a leitura da carta. Ela começa falando a grande salvação, falando da grande salvação. E ele diz, Hebreus 2:1: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Meu irmão, o autor da carta está dizendo o seguinte para a igreja do Senhor: meu irmão, tu tem que prestar mais atenção nas verdades que são ditas aqui pelo teu pastor. Tu tem que prestar mais atenção nas verdades que são ditas na palavra de Deus quando tu lê. Porque muitas vezes a pessoa entra no automático de ler uma Bíblia como quem está lendo um livro comum, sequer ora antes para pedir entendimento do Espírito Santo. E você não pode achar que a presença de Jesus é uma presença comum, porque não é. Então você tem que prestar atenção para que aquilo não seja lido de apassão, de lido apenas assim como quem está lendo qualquer coisa, sem você reter o que está ali. Você não pode vir aqui para o culto, ouvir o seu pastor, o pastor Ronaldo, o pastor Ronaldo falar e sair daqui como entrou. Não pode.
Você não prestou atenção. Você não prestou atenção. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Se você vem aqui, ouve a verdade, mas não prestou atenção, não abriu o teu coração para Jesus, você não vai se desviar do pecado, meu irmão. Verdade, Deus. Porque tudo que sai da boca do pastor Ronaldo aqui, ele está falando para que você tenha sabedoria para desviar do pecado. Glória a Deus. E assim você colocar Satanás para fugir da sua presença. E ele continua: não há dúvidas de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. Por que ele está falando isso? Ele está escrevendo a carta para os hebreus. Os hebreus são os judeus. É o povo de Deus, o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não tinham a presença de Jesus Cristo. Eles não tiveram a presença dos apóstolos, como nós temos até hoje por meio das Escrituras. Eles tinham os anjos ministradores. Quem foi que apareceu na cidade de Sodoma quando foi destruir Sodoma e Gomorra? 2 anjos. Amém? Amém? Quem foi que apareceu para a própria Maria quando foi dizer que ela ia dar luz ao Messias, ao Filho de Deus, e que colocasse o nome daquela criança de Jesus? Um anjo. Quem foi que apareceu para José quando ele tentou abandonar Maria, porque achou que havia ali talvez um adultério, porque ele não tinha tido nenhum contato com ela estava grávida? Quem foi que apareceu para ele dizendo: não faça isso, não abandone? Ela é uma mulher de Deus, está guardando o Filho do Deus Altíssimo, que veio para tirar o pecado do mundo. Quem foi que fez isso? Um anjo. Então, a religião dos hebreus, a religião judaica, ela dá uma importância muito grande aos anjos. Era por meio dos anjos que Deus mandava as mensagens para o seu povo. Quando não era pelos anjos, era pelos profetas. E quando não era pelos profetas, era pelos anjos. Amém? Então por isso ele diz: não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. Quando o anjo disse: vou destruir Sodoma e Gomorra, era verdade? Era. Quando o anjo disse: mulher, bendita sois entre as mulheres, terás o Filho de Deus, era verdade? Era. Quando o anjo chegou para a prima de Maria, mãe de João Batista, disse: ficarás grávida de um homem que irá abrir caminho para o Salvador, era verdade? Era. Deus sempre usou os anjos para levar a mensagem para o povo hebreu, para o povo judeu. Então ele fala: não há dúvidas de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Vamos até pegar aqui um exemplo. Acã. Quando o povo de Deus foi derrubar as muralhas de Jericó, receberam a ordem de Deus ali: dá 7 dias as voltas, no 7º dia dá 7 voltas, soa a trombeta, dá grito de guerra, o muro vai cair. Aconteceu desse jeito. Mas não peguem nada que tem naquela cidade. Tudo que tem lá é anátema, é maldição. Nem ouro, nem prata, nem bronze, e nenhuma pessoa deve escapar. Passa todos a fio da espada. Assim foi feito. Menos por um homem que com sua cobiça resolveu guardar ouro e prata. E ali eles foram para frente para conquistar outra cidade de Ai. E quando chegaram naquela cidade, bem menor que Jericó, não conseguiram conquistar. Morreram vários hebreus. E eles ficaram desolados, rasgaram a roupa, vestiram pano de saco, jogaram cinza na cabeça e sem entender o que estava acontecendo. Mas o que era? Deus disse: tem um pecado no meio de vocês, um pecado oculto. É outra pregação, viu, pastor? O mal que o pecado oculto causa, não só em quem pecou, mas em toda a sua família. E aí descobriu-se que era Acã, que estava ocultamente
guardando ali coisas tiradas de Jericó que Deus disse que era anátema, que era maldição, que não era para tirar. E ali aquele homem foi morto juntamente com toda sua família. Mas antes disso, haviam sido mortos outros homens na perseguição dos homens de Ai, sem ter culpa, porque o pecado foi de Acã. Mas o pecado, meu irmão, quando está presente, ele é poderoso para destruir várias pessoas. Então por isso que a palavra diz, não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Amém? E o castigo aqui, meu irmão, no Velho Testamento era morte, era apedrejamento, era castigo forte. E eles recebiam. E aí, o escritor de Hebreus continua dizendo, agora, para essa igreja de judeus convertida a Cristo, ele continua dizendo, sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Ele está dizendo assim, meu irmão, se o pessoal do Velho Testamento, que recebia a mensagem de uma maneira não tão clara, não era uma mensagem muito clara, não tinha a Bíblia que nós temos hoje para nos guiar, tinha um Pentateuco, mas não era uma mensagem tão clara. Se eles, ao desobedecerem, sofriam a punição que mereciam, severa, imagine nós, que recebemos o próprio Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez gente, e sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua condição divina, e foi obediente até morte de cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e deu poder a todo aquele que nele crê de não perecer, mas ter a vida eterna. Então, se aqueles homens que não obedeceram os anjos sofreram pesadamente, o que acontecerá conosco se não obedecermos o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo? É isso que está dizendo a carta. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Ei, meu irmão, é uma salvação grande demais. Ele te salvou do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte, te colocou na lei da salvação e da vida eterna, da graça, da misericórdia. Como é que eu vou desprezar algo desse jeito? E ele continua, primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. O próprio Jesus Cristo desceu à terra, Deus na imagem de homem, e anunciou a salvação. Entre muitas coisas ele falou, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é que tem autoridade para virar para um ladrão numa cruz e dizer, ainda hoje, eu te digo com toda certeza, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Quem é que tem autoridade para isso, meu irmão? Somente o Senhor, o Rei dos Reis, o nome que está acima de todo nome. Primeiro, o próprio Senhor anunciou essa salvação. O próprio Jesus Cristo veio para a terra, preocupado comigo e contigo, meu irmão. Já pensou? Quem sou eu para Deus descer nessa terra e anunciar a sua salvação? Quem é você? Nós somos miseráveis pecadores, cegos, pobres e nu. E ele desceu nessa terra para anunciar a salvação para mim e para você. Obrigada, Deus. E continua a palavra do Senhor. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Quem são aqueles que ouviram que o escritor de Hebreus está falando? Os apóstolos. Os apóstolos que caminharam com Jesus Cristo aqueles 3 anos. Aqueles apóstolos, homens de Deus, que bastava Deus olhar para ele e dizer,
vem comigo, me segue. E ele largava tudo, não questionava e seguia Jesus Cristo. Homens que passaram 3 anos vendo todo tipo de milagre, presenciando o amor, a misericórdia de Jesus Cristo. Foram eles que, após Jesus Cristo, continuaram anunciando a salvação. Ao mesmo tempo, diz em Hebreus 2,4, ao mesmo tempo, por meio de sinais, de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. De acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Então o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: veio primeiro Deus falar com Abraão, Isaac e Jacó por meio de anjos. Aqueles que não obedeciam eram aniquilados. Nós, veio o próprio Deus falar conosco. Jesus Cristo veio. O que acontecerá conosco se não obedecermos? Veio o próprio Jesus Cristo. Depois aqueles que ouviram e viram tudo, testemunhas oculares, os apóstolos, os 12 apóstolos, com orientação do Espírito Santo. E ali continuou sendo os 12 apóstolos. Eles faziam toda espécie de milagre. Era um poder tão grande. Agora, por que isso? Porque era necessário naquele momento para provar que aqueles homens estavam falando a verdade de Jesus Cristo. Diz que Pedro estava parado, o sol batia nele, fazia sombra no chão. A pessoa que passava pela sombra de Pedro era curada de imediato. Glória a Deus. É muito poder, meu irmão. Aquilo era necessário, porque a palavra diz: primeiro o próprio Senhor Jesus anunciou a salvação, depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder. Quer um sinal de poder maior que esse? A pessoa passar na tua sombra e ficar curada. Pedro olhou e disse: não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho te dou, seja curado. Aleluia, e o homem ficar curado. Glória a Deus. Maravilhas e muitos tipos de milagres. Foram muitos milagres. Glória a Deus. Deus confirmou assim o testemunho deles. Sabe por que foi necessário também, meu irmão? Além de provar que ali era a continuidade da igreja de Cristo, era porque também se levantavam muitos falsos apóstolos, muitos falsos profetas desde aquela época, meu irmão. E Deus confirmava por meio dos sinais, maravilhas, prodígios e milagres grandiosos desses. Hoje nós não temos mais dessa forma. É claro que se Deus quiser curar um aleijado, Ele cura. Se Ele quiser curar um cego, Ele cura. Mas isso é milagre muito pequeno para Deus, meu irmão. Tu sabe qual é o milagre grande mesmo, verdadeiro? Não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas renovai a sua mente por meio da palavra. É aquele que era estelionatário, não engana mais ninguém. É aquele que era adúltero, prostituto, agora só tem a sua esposa, não quer mais mulher nenhuma. Aleluia. É aquele que vivia mentindo, não mente mais. Glória a Deus. É aquele que matava, agora leva vida, pregando a palavra de Jesus Cristo. Isso é milagre. Transformação de caráter, mudança de vida. A palavra diz que não se coloca remendo novo em pano velho. Não adianta tu vir para a igreja, meu irmão, ouvir a pregação aqui todo domingo e mudar só alguma coisa na tua vida, porque vai mudar. Alguma coisa na tua vida vai mudar, mas não adianta tu mudar só alguma coisa. Se a pessoa não se entregar completamente a Jesus Cristo, vai chegar uma hora que aquele pano novo, remendo novo, vai rasgar o pano velho, o velho homem, e tu vai voltar para o mundo e vai ficar 7 vezes pior. A pessoa, quando vem para a igreja, quando ela aceita Jesus Cristo, ela tem que aceitar plenamente. Porque se a pessoa que não
acreditou nos anjos, não quis fazer como os anjos mandou, sofreu de tal forma. Imagine aquele que não quer obedecer Jesus Cristo. A pessoa vem, algumas áreas da vida muda, melhora alguma coisa, porque a palavra de Deus é poderosa demais, mas ela não se entrega para Cristo totalmente. E vai chegar uma hora que vai acontecer, como disse, que não se coloca vinho novo em vasilha velha, em odre velho. O odre era aquela vasilha de couro que o judeu colocava ali o suco de uva novo para fermentar e virar vinho. Aí o suco de uva, quando fermentava, ele inchava, porque a fermentação incha. Ele inchava e aquela bolsa de couro nova aguentava. E ali ficava o vinho novo pronto para ser consumido. Mas quando colocava o vinho novo, o suco de uva novo, dentro do odre velho que já foi usado para virar vinho ali dentro, para fermentar, na hora que ele inchava, o que acontecia com o odre? Estourava, apocava. É desse jeito, meu irmão. Ou tu muda completamente, ou tu vai estourar. Ou tu muda completamente, ou vai rasgar. Tem que ser novo, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. É o que diz a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E continua Hebreus 2, no 5, dizendo: pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: quem é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Quem é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e o puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. O autor de Hebreus aqui está falando de Salmos 8. Se você for ler Salmos 8, é exatamente isso aqui. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. É por isso que a sociedade quer tanto acabar com o homem e com a mulher. Quer transformar a mulher em homem, homem e mulher, travesti, homossexual. Agora, com essa história de ideologia de gênero, existem 60 possibilidades de sexualidade diferente. Acredita nisso? Com essa ideologia de gêneros maligna que eles têm. Mas nada muda a verdade de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus os criou. Amém? E ele criou, não foi só criou como quem cria um bode, um jumento, um cavalo, qualquer animal, não. Ele colocou tudo no mundo sujeito ao homem. Adão deu o nome dos animais. Nós éramos para governar o mundo de forma tranquila, de forma pacífica, ter domínio sobre todas as coisas, olhar para um leão e dizer: te aquieta, senta, e o leão sentar. Mas aí continua em Hebreus 2, quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Nós não vemos o ser humano hoje governando todas as coisas. Tu tem como chegar para um leão e dizer: te aquieta, senta, e ele sentar? Porque o pecado entrou na história, meu irmão. O pecado já existia, mas o ser humano não era contaminado pelo pecado. O ser humano foi contaminado pelo pecado quando Adão cometeu o pecado, que chamam de pecado original. Eu não chamo de pecado original, eu chamo de primeiro pecado da raça humana. Porque o pecado original, na minha opinião, foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus e convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem também. E ali, na soberania de Deus, eles não conseguiram usurpar o lugar de Deus,
e foram expulsos do céu e jogados nessa terra aqui, que eles dominam até hoje. Então nós viemos para ter o domínio completo do mundo. Não temos, por causa do pecado. Mas em Hebreus 2:9 ele diz: mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado inferior a dos anjos, em posição inferior a dos anjos. Ou seja, mas hoje Jesus Cristo reina céus e terras. E continua dizendo, por um pouco de tempo, ele, Jesus Cristo, agora está falando de Jesus. Primeiro falou dos homens, agora de Jesus. Por um pouco de tempo, ele, Jesus Cristo, foi colocado em posição inferior dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra, por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isso é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Ei, meu irmão, não tem mais ninguém para te guiar para a salvação, não. Não tem Padre Cícero, Senhora, Santo Expedito, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Buda, nada disso, nem ninguém te guia para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus Cristo. E aqui em Hebreus o autor está dizendo, é Ele que te guia para a salvação. Se tu segue qualquer outra coisa, tu está indo para um caminho errado. Ah, mas é um atalho mais fácil para a riqueza. Ah, mas é um atalho mais fácil para a fama. Mas é o caminho mais curto para o inferno também, meu irmão. Hebreus 2:11 fala outra grande verdade. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Ei, meu irmão, nós só temos um Pai. Tirando o nosso pai terreno, o marido da nossa mãe, ou aquele que teve relação com a sua mãe e é o seu pai, a palavra diz para você não chamar mais ninguém de pai. Essa história de, ai, meu pai na fé, ai, meu filho na fé, para com isso, meu irmão. Para com isso. É Bíblia. Vamos ler Bíblia. A Bíblia proíbe essa história de falar filho na fé, pai de fé, proíbe. O nosso Pai está no céu. É Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Ele é Pai de Jesus Cristo. E é meu Pai e seu Pai. E por isso nós temos a honra, pastor Ronaldo, de Jesus Cristo nos chamar de irmão. Aqui diz em Hebreus 2:11, Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto eles como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz, ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos. Eu te louvarei na reunião do povo. Amém? Amém. Diz também, eu confiarei nele. E diz ainda, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Amém? Os filhos, como ele os chama, porque Jesus também te chama de filho. E ele pode te chamar de filho também. Porque ele é Deus. Não adianta nós queremos entender a Santíssima Trindade, meu irmão. Ele é Deus. Ele é Deus. Então tem hora que Jesus também te chama filhinhos. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Nós, de carne e sangue. E por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte.
Agora aqui eu quero te explicar isso aqui. O diabo tem poder sobre a morte, a palavra está dizendo. Isso não quer dizer que ele tem o poder de te matar, não, meu irmão. Ele não tem esse poder. Lembre de quando Satanás se apresentou diante de Deus, na reunião do Filho de Deus, Satanás foi lá. E aí o próprio Deus disse: tem visto meu servo Jó, homem fiel, reto, honesto, não é igual a ele em toda a terra? Que foi que Satanás respondeu? Também. O Senhor colocou uma cerca ao redor dele, da esposa, dos filhos, dos bens. A gente não pode tocar em nada dele. Meu irmão, Satanás não pode tocar em nada da tua vida. Tu não tem parte nenhuma com Satanás em nada. Em nada. Para com essa conversa que acontece uma coisa. Ele foi o inimigo, foi o capeta. Ei, meu irmão, pois ele não faz nada na minha vida, não. Ele não tem poder de tocar em nada da minha vida. Ele não tem poder de fazer uma vida na minha vida. Nada. Nada. Se acontece alguma coisa na tua vida, se acontece alguma coisa na tua vida, que tu tá achando que não é para daquele jeito, tu tem que falar como Jó: recebi o bem de Deus, receberei o mal também. E glórias a Deus. Se acontece alguma coisa na tua vida que não está do teu agrado, é permissão de Deus. E tem um propósito na tua vida, que tu não pode entender na hora, mas depois tu vai entender. Depois tu vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, foi por isso que aconteceu daquele jeito. Grande foi o livramento do Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse. Vou começar Hebreus 2,14 de novo para não perder o contexto. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E qual é esse poder sobre a morte que Satanás tem aqui? É o poder que ele tem de lançar isca para ti, meu irmão. É o poder que ele tem de lançar tentação na tua vida. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz: vós sois tentados pelos seus próprios maus desejos. Então, se a pessoa não tem um mau desejo dentro de si, por mulher, digamos assim, homem casado, Satanás não vai lançar essa isca para ele. Se a pessoa não tem um mau desejo dentro de si, por dinheiro fácil e legal, Satanás não vai lançar essa isca para ele. Ele vai lançar a tentação conforme o mau desejo que tu tem dentro de ti. E não é só você que tem, não, eu também tenho. Todos nós temos mau desejo. Nós conseguimos matar esse mau desejo por meio do Espírito Santo de Deus. Com a leitura da palavra de dia e de noite, ouvindo louvor, vindo para o culto, dizimando e ofertando na casa do Senhor, mostrando que não ama mamon, que não ama o dinheiro, que ama é Deus. Não é barganha não, meu irmão. É porque Deus quer saber onde é que está o teu coração. Então esse poder de morte que Satanás tem é de tentar te desviar da salvação e te levar para a perdição, que aí sim é a segunda morte que está lá em Apocalipse, quando todo aquele que não confessou Jesus será lançado no lago de fogo, junto com Satanás, a besta, o anticristo e um terço dos anjos caídos. Eu creio que ninguém que está aqui participará dessa segunda morte, amém? Amém. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Ei, meu irmão, falei sobre isso de manhã, não foi, pastor? As pessoas que têm medo da morte, porque não sabem o que tem do outro lado. Dê até o exemplo de você ir no velório do crente. É oração, louvor, palavra, tristeza, é lógico, luto, é lógico. Mas todo mundo dando uma palavra de conforto. Aí você vai no velório de um descrente, é algazarra, gritaria, desespero, é o pânico da morte, porque eles não têm a segurança que nós temos, meu irmão, da vida eterna. Ainda hoje
estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. A palavra diz que ao homem é dado morrer apenas uma vez, seguindo-se logo após o juízo. Ei, meu irmão, ninguém morre e volta, morre e volta, morre e volta, não. Você morre só uma vez. Todo mundo que está aqui vai morrer uma vez. Seguindo-se a isso o juízo. O que é o juízo? É um julgamento de Deus. Morreu, abriu o olho na presença de Deus. Imagine aí, na presença do Todo-Poderoso, aonde você não pode esconder nada que fez, aonde nada que foi feito em oculto permanece oculto. Glória a Deus. E ali você é julgado. Aquele que crê em Cristo, o proclamou como o único Senhor e Salvador publicamente, já está absolvido. Ele vai dizer: entra, filho amado, no gozo eterno. Glória a Deus, amém. E ali vai para o paraíso, aonde vai aguardar o grande dia da ressurreição, aonde a sua alma que está no paraíso se encontrará com seu corpo ressurreto, mas não esse mesmo corpo, um corpo glorioso, incorruptível, para estarmos ao lado de Cristo na grande batalha da Magedon. Mas aqueles também que não creem em Cristo, imediatamente após a morte estarão de frente com o Criador. E aí, meu irmão, eu me lembro muito daquela passagem do homem rico que tinha dinheiro demais e fez uma plantação maior ainda, e aquela plantação prosperou, deu uma grande colheita e não tinha onde guardar. E ele diz: o que farei? Aí ele pensou consigo mesmo: já sei, vou derrubar todos os meus celeiros e construir maiores. Construiu, e ali colocou toda a sua riqueza, e ele falou para ele mesmo: descansa, minha alma, agora estou com a vida ganha. E o que foi que Deus disse a ele? Louco, louco, ainda hoje pedirei a tua alma, e o que tu dará? Ei, meu irmão, maldito o homem que confia no próprio braço, na própria força, na própria riqueza. Bendito o homem que confia no Senhor. Aleluia. Ele veio também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Já não há mais medo da morte, meu irmão. Ninguém quer morrer, é claro. Claro que ninguém quer morrer. Mas quando tu morrer, aí eu tenho que lembrar o que disse o apóstolo Paulo: as nossas momentâneas e passageiras tribulações não se comparam à glória que há por vir. Se o apóstolo Paulo, que passou aquilo tudo, não sei quantas chibatadas no lombo, apanhando na saída de cidade que tinha que se fazer de morto para não ser assassinado, preso, se ele chamou aquilo tudo de momentânea tribulação, o que é que nós passamos aqui para se comparar a isso, meu irmão? Nada. Mesmo que você passe igual a ele, nada se compara à glória que há por vir. Amém? Hebreus 2,16 diz: é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. O que é que o escritor está dizendo? O homem, filho de Adão, que não tem Cristo ainda, ele é caído? É, ele é caído no pecado. Mas e Lúcifer, Satanás, e um terço dos anjos que caíram na conversa dele, se rebelaram contra Deus, foram jogados pelo próprio Deus fora do monte de Deus, foram jogados nessa terra. Eles são caídos. E por que que Deus não fez um plano para salvar esses? Mas fez um plano para salvar um monte de carne podre como nós aqui. Por isso que nessa mensagem ele começa: ó Deus, o que o homem fez para merecer a tua benesse? O que é que nós fizemos, meu irmão? Nada, é de graça. Tu não precisa fazer nada. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, vinha após mim, tome a sua cruz e siga. Aí o pessoal quer dizer que tomar a cruz é sofrer, ó pastor. Que tomar a cruz é você: eu vou carregar a minha cruz. Ela tem uma doença, é a cruz dela. Ela tem um marido que bate nela, é a cruz dela. Tem um filho doente, é a cruz dela. Mentira. Tomar a cruz é mortificar o meu próprio mau desejo. Tomar a cruz é mortificar o meu eu. Não mais eu vivo, mas Cristo vive
vive em mim. Glória a Deus. Isso é tomar a cruz. Não tem nada a ver com sofrimento. Nada que você faça, nenhuma penitência. Pode ir de joelho daqui para Canidé, pode ir de joelho daqui para Sobral, para Juazeiro. Nada que você faça consegue pagar o menor dos seus pecados. O menor, o que dirá o maior. Só Jesus Cristo pode pagar essa conta. Foi Ele que pagou, meu irmão. É Ele que é o teu advogado. É Ele que, quando Satanás te acusa perante Deus, Deus olha para baixo do seu trono e não vê mais um pecador, vê um homem coberto pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Comprado a alto preço, comprado, preço caro, de sangue do Filho de Deus. Como é que eu vou desprezar isso, meu irmão? É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Como é que tu vai desprezar um negócio desse? Tão grande salvação. E para terminar, isso, ele continua em Hebreus 2,17, para nós finalizarmos aqui. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, igual a mim e a você, a fim de ser o grande sacerdote deles. Jesus é o nosso sacerdote, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Amém? Amém. Tu é tentado, meu irmão? Senhor, é muito forte essa tentação. Como é que eu vou aguentar? Ei, meu irmão, tentado foi Jesus. Tu já passou 40 dias sem comer já? Num deserto, lugar de sol escaldante, e à noite um frio de congelar, para ficar bem moidinho, e depois ser tentado 3 vezes pelo próprio Lúcifer, pelo próprio Satanás. Tu já passou por isso? Jesus passou. Tu acha que Satanás vai se preocupar em vir tentar eu ou algum que está aqui? Ele manda qualquer demôniozinho vir tentar a gente, meu irmão, porque nós somos muito fraquinhos. Às vezes a gente cai numa besteira, uma intriga com o vizinho, do nada, por uma besteira. Aí cria uma dissensão dentro da igreja, uma facção, por uma besteira, porque o irmão passou e não deu boa noite. Porque a mulher, o marido chegou em casa e a mulher não quis esquentar no jantar. Porque o marido chegou no dia do aniversário do casamento e não lembrou de comprar uma rosa. Aí lá vai a confusão, o tamanho do mundo. Precisa vir um próprio Satanás, qualquer demôniozinho lança essa armadilha aí e o cara cai. Mas Jesus Cristo, quando veio à terra, talvez Satanás tenha pensado, olha aí, mais um. Moisés caiu, Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou e assassinou. Esse aqui vai ser mais um, mas eu vou pessoalmente para garantir, né? Chegou lá, tentou Jesus 3 vezes. Nenhuma das 3 vezes funcionou. E tentou usando a própria palavra de Deus. Mas nenhuma das 3 vezes funcionou. E Jesus disse, arreda-te daqui, Satanás. E ali ele fugiu da presença de Jesus. Então quando Hebreu diz, e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Amém? Amém. Você Glória a nunca Deus. mais pode ter a desculpa de dizer, Senhor, essa tentação é muito forte. E é realmente forte, se você for um descrente. Porque o descrente não consegue. Ele não quer beber, mas ele não tem força, ele é escravo do pecado. Ele vai e bebe. Aí ele diz no outro dia, oh meu Deus, nunca mais na minha vida eu bebo. Na sexta-feira ele está sentado na mesa do bar. Ele não quer adulterar. Ele não quer ver a mulher dele no começo, mas é mais forte do que ele, porque ele é escravo do pecado. Aí ele vai lá e adultera, se sente mal, adultera a segunda vez, se sente menos mal, adultera a terceira vez, a quarta vez, aí ele nem sente mais, está dormente por causa do pecado.
Mas a palavra diz: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Ei, meu irmão, não tem meio termo. Ou tu é escravo do pecado, ou tu é escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que significa essa camisa aqui que eu uso? Isso aqui foi inventado por um pastor presbiteriano no ano de 1800 e alguma coisa, para o trabalho no dia a dia mais simples, ele ter mais liberdade. Esse aqui significa uma coleira, a mesma coleira que o escravo africano usava, para dizer que eu sou escravo de Cristo, que eu obedeço, eu tenho um Senhor. Senhor quer dizer que é dono, manda. É igual na época da escravidão, se não obedecer, morre. Muitos são escravos do pecado, muitos são escravos de Satanás, mas eu e você vamos ser escravos de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele nos dá sim vida, e vida em abundância. É claro que a nossa recompensa maior não é nessa vida. O apóstolo Paulo disse que nós seríamos as mais miseráveis das criaturas se nossa esperança em Jesus fosse nessa vida, porque a nossa esperança é na salvação, é naquilo que não podemos ver, mas nós cremos pela fé. Mas Ele também é poderoso para nos dar vida em abundância nessa terra. Aqueles que o temem e vivem conforme a sua palavra. Amém? Louvado seja o teu nome. Então, meu irmão, eu a cada dia eu sou mais temente a Deus. Glória a Deus. Quanto mais eu leio essa palavra aqui, mais temor a Deus eu tenho. Mas eu digo: meu Deus, misericórdia da minha vida. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno. Mas eu tenho que me lembrar todo dia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna, como está lá em João 3,16. E eu não posso, por covardia, por ter pecado, por ter caído, relegar esse sacrifício que Jesus fez e me afastar dele. Se eu pequei, aí é que eu corro para Cristo. Se eu pequei, aí é que eu corro para o louvor. Se eu pequei, aí é que eu corro para ler as Escrituras. Aleluia. Porque só Ele tem o poder de me tirar da lama do pecado, do charco de lodo, de lama, e me colocar na mesa do Rei, me colocar no lugar de honra, para ser chamado vaso de honra e não vaso de desonra. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Meu irmão, então eu tenho que finalizar perguntando se nessa noite tem alguém que ainda não reconheceu esse grande sacrifício e ainda não tomou posse da sua salvação. Que nesse momento você possa levantar a mão num gesto simples, difícil, mas é um gesto simples, para dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu agora quero ser irmão dele. Tem alguém? Tem alguém? Amém. Tem alguém que esteja afastado, esteja voltando à igreja hoje e queira se reconciliar, para dizer: cair é do homem, mas levantei de Deus. Aleluia, glória a E eu voltei Deus. para casa, porque aqui é minha casa. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu tenho certeza e convicção que o Senhor falou ao teu coração. Você não veio aqui à toa. Teve um propósito, né, na direção do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida, pelo ministério do nosso amado pastor Carlos Rebouça, o homem, o instrumento que o Senhor tem feito e irá fazer muito mais, viu, pastor? Eu tenho convicção que é só o começo, né? Hoje de manhã saí de lá, né, fortalecido, cheio, Amém. alimentado da Glória a palavra do Deus. Senhor. Toda honra e Então toda você glória que sejam está dadas a ti, estudando Deus. o que você pretende fazer, direito, advocacia, peça a Deus que o professor seja o pastor Carlos Rebouça. Ele também é professor de Glória a direito, Deus. professor também, eu creio, de escatologia, de teologia, um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que o Senhor pode fazer por nós. Em apenas 10 meses já trouxe um homem
com todo o conhecimento para vir aqui ministrar as nossas vidas. Pastor, você está jogando confete no homem? Não. Estou dando honra a quem tem honra. Dá honra a quem tem honra. Amém? Então nós somos privilegiados, né? E eu creio que o Senhor tem mais para fazer por todo aquele que se entregar e verdadeiramente se doar para fazer a obra do Senhor. O pastor que fez o apelo, né? E eu creio, tenho convicção que o Senhor tem uma grande obra na vida de cada um. Cadê a irmã aqui já? Pronto. Então, por gentileza, se coloque de pé, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Continue no mesmo espírito de adoração. Continue adorando ao Senhor.